verdade, isso aqui o nome disso aqui é sambaqui. No Nordeste existem alguns sítios sambaquis, que são sítios formados por sedimentos, conchas, e que essa região foi ocupada no período em que o mar estava mais alto. A configuração étnica dessa região é marcada, sobretudo, pela presença forte no litoral dos indígenas, a partir dos seus registros arqueológicos, a partir dos registros da cultura material. Porque a história não é no início da colonização. A história nossa, ela vem bem antes da colonização. Algo muito mais antigo que a história convencional que a gente ouve falar, da descoberta do Brasil, etc e tal. Quantos de nós temos sangue indígena? Ventos quietos à porta. Lineares, libertos, semivestes, semiagrestes, litorais. Sítio inventa sonho. Mato invade caminho. Vento na cabeleira, vento nas cabidelas. Lunares levados aos varais. Prumo de asa nos quintais, agrestes, agrestes, litorais. Semi-as luas, semi-quases, sambaquis. O mais antigo falava que há 3.000 anos atrás morava alguém aqui. Cinco milhões de indígenas viviam por aqui antes da chegada dos europeus. Mais de 1.000 etnias distribuídas pelo território brasileiro. O primeiro contato entre indígenas e colonizadores se deu exatamente em terras baianas, mais ao sul. Mas eles estavam em todo o litoral e deixaram marcas, sinais, registros e uma enorme herança cultural. Esse sangue indígena vem desses povos e já está comprovado a presença desses povos aqui muito antigas. Além dos elementos culturais, os registros materiais contribuem para a construção de novos relatos sobre o território e o seu povo. Toda essa área da Ilha das Ostras, por exemplo, pode ter sido um cemitério indígena, descoberta que ajuda a reforçar a herança identitária dos moradores do litoral.
Fomos atrás desta história, conhecer esse novo capítulo que se constrói. O litoral da norte da Bahia tem uma história muito rica, uma história muito bonita de ocupação daqueles espaços. Uma história muito bonita para ser contada, de onde teria realmente constituído a nação brasileira. É na Ilha das Ostras que brota da terra o mais forte sinal de que a vida aqui começou há bem mais de 2000 anos. Na Ilha das Ostras, nós encontramos um sítio arqueológico que mostra que aquela região foi ocupada há muitos e muitos anos, porque obtivemos datação de cerca de 5.000 anos. Existiram estudos na Bahia na década de 60, em um sambaqui, que é o sambaqui da Pedra Oca, que foi feito por Valentim Calderon, um arqueólogo da Universidade Federal da Bahia, e estudou esse sítio ali no bairro de Piripiri. Sim. Aí ele fez esse estudo lá e encontrou, inclusive, enterramentos, encontrou material cerâmico, material lítico, etc., mostrando uma ocupação naquele local ali da Bahia de Todos os Santos de aproximadamente 2.700 anos antes do presente, 2.700 a 2.800 anos antes do presente. Bom, então, ele fez esse estudo na década de 60, de lá até a década de 90, nenhum estudo mais no estado da Bahia com relação a sambaquis. Aí, quando chega em 1996, eu vou estudar justamente a possibilidade de existência de sambaquis no litoral baiano. E aí, a partir de um estudo de geologia, de evolução geológica da costa, a gente identifica alguns pontos no litoral norte do estado que teriam possibilidade de existência desses sítios. E aí a gente chega no Conde, faz o levantamento e localiza, né, o Sambaqui Ilha das Ostras, que é enorme. Sim. Um grande sambaqui. E a datação dele é uma datação bastante recuada para o estado da Bahia. Ela vai à faixa de 5.000 e poucos anos, 5.200 anos mais ou menos, 5.600, se não me engano, a datação de base. Então, a datação recuada para o litoral da Bahia para sambaquis, porque o que a gente tinha na década de 60 era de 2.800 anos. A Ilha das Ostras, né, que marca justamente o processo de povoamento do Brasil, né? O Ilha das Ostras, a importância do Ilha das Ostras é justamente a antiguidade dele dentro do estado da Bahia. O estudo da formação desse sambaqui, desse sítio, mostra que ele foi ocupado de cerca de 5.000 anos até 1.200 anos. Quer dizer, foi uma ocupação muito grande naquela região. Por que a gente não encontra uma datação tão antiga no litoral? Porque o litoral é um ambiente instável, o nível do mar sobe e desce. E toda vez que ele faz isso, ele vai limpando os registros. Mas o que a gente tem de mais antigo... Trazendo a população para dentro, exatamente. Então, o que a gente tem de mais antigo no litoral baiano, que a gente tem a datação hoje, é o Ilha das Ostras. A última datação que nós conseguimos foi de 1.200 anos, certo? Nós chegamos à conclusão que o topo do sítio ele foi destruído. Porque quando chegaram os colonizadores na região, muitos sambaquis do sul e do nordeste foram destruídos por conta da presença constante das conchas, né, das ostras. Isso representava o quê? O cal que eles utilizavam nas construções
principalmente na ocupação do litoral brasileiro. Então, é uma história, digamos assim, anterior à escrita. E ela vai ter hoje como um marco mais antigo no litoral, até que outras pesquisas ocorram, Sambaqui Ilha das Ostras, que é a ocupação na área da orla, na área da praia. A gente pode ter outras ocupações mais antigas para dentro, mas no litoral, nessas praias, a mais antiga que a gente tem hoje com datação é o Ilha das Ostras, com 5.600 anos, mais ou menos, 5.000 e poucos anos antes do presente. Então, é uma datação bastante recuada. Uns 4.000 anos atrás era a MAC, e é por causa disso que eles os índios se acamparam aqui e ficaram ali. Isso mostra o quê? Que há cerca de 5.000 anos, aquela região já era ocupada por povos com culturas diversas e principalmente o sítio que nós estudamos, que é um sítio Sambaqui. Aqui, na verdade, era o povo, os arqueólogos, os biólogos falavam que aqui era ponto de navio aqui, diz que o mar vinha aqui para perto também, né? Que o mar vinha aqui para perto. Eles eram essencialmente pessoas que viviam do mar, do estuário que estava ali, na verdade ali no Conde era uma paleobaía, né? Era uma baía. Então, nessa baía existia, a gente sabe que numa região de baía, de áreas mais protegidas do mar, sempre vira um berçário de reprodução de animais e de outras formas de vida que vão estar desenvolvendo ali. Essa prática ela é representativa numa cultura que utilizava tanto das conchas quanto dos sedimentos para criar uma elevação. É tanto que os outros sítios, a gente vai ver que a gente tem que fazer uma escavação para baixo. No caso do Sambaqui, ele forma como se fosse uma pequena colina. No Nordeste é como se fosse uma pequena colina. A cultura sambaqueira, ou seja, os sambaquis, ele é muito representativo no sul do Brasil. Então, no sul do Brasil, você vai encontrar sambaquis de até mais de 20 metros. No Nordeste, o mais alto que foi encontrado até agora é no litoral norte da Bahia, no município do Conde. Esse sambaqui, ele teve 3,80 metros de profundidade. Quer dizer que esses povos, no período de mar mais alto, eles começaram a construção desse sítio, e esse sítio ele conseguiu ter uma altura de 3,80 metros. Esses povos, eles tinham uma cultura do rio, do mar e do mangue. Aí ela veio, perfurou ali, fez aquela escavação. Sim. Aí resgatou, foi boca de caranguejo, várias cascas de peixe, espinha de peixe. Eles se alimentavam de peixes, peixe de água doce, peixe de água salgada e de crustáceos que eram abundantes naquela época por conta dos mangues que existiam. Durante o estudo da estratigrafia desse sítio e da composição
desse sítio, foi verificado que eles utilizavam tanto as conchas, como os sedimentos, como as carapaças de caranguejo e siri, como elementos construtores desse sítio. E eles estão querendo ver onde é que eles vão achar aqui os ossos humanos. O estudo de Cristiana Cerqueira, que foi no entorno desse sítio Sambaqui, mostra que eles estavam ocupando aquele espaço, né, esse sítio arqueológico, mas ele tinha todo o entorno que eles ocupavam temporariamente. Fizemos um estudo maior, depois eu fiz no meu doutorado também um estudo maior ao redor do Sambaqui Ilha das Ostras e localizei mais 4 sambaquis, menores que o Ilha das Ostras. O mais antigo ali do local é o Ilha das Ostras, 5.000 e alguma coisa. Mas eu vou ter outros de 4.000 e alguma coisa, outros de 2.500. Os mais recentes estão na faixa de 2.500 anos, que é possivelmente o período em que esse sítio aí foi abandonado, eles saíram daquela região. Eles poderiam sair para fazer uma pesca em determinado lugar ou fazer coleta em determinado lugar, ocupava aquele espaço por um certo tempo e retornava para o sítio. Porque na verdade aqui tem que ter, de qualquer jeito, pode ter algum cemitério deles aqui. Tem enterramento, eu acredito que sim. Sabe? No avançar do trabalho pode ser. É porque a gente escavou pouco. Na verdade, tem. A gente não chegou no esqueleto. Sim. Por que eu te digo que tem? Porque na escavação que eu fiz durante o meu mestrado, na década de 90, a gente encontrou pedaços de ossos humanos. Então, pedaço de uma tíbia, pedaço de um fêmur. E ninguém sai perdendo por aí um pedaço de um osso do corpo. Então, se tem osso humano ali, é porque tem enterramento. E em alguns locais a gente também encontrou alguns fragmentos de adorno, que a gente sabe que pode estar próximo de algum enterramento, que eles eram enterrados com todo o aparato. Esse morro todo, ele é todo assim, cheio de casco de ostra. Então eles obtinham o seu sustento, né, e reforçavam sua cultura a partir de materiais, de animais, de sobrevivência desses 3 ambientes, que é a água doce, a água salobra e o mar. São trabalhos importantes para que a gente possa entender até a nossa própria formação. Batendo na mesma tecla sobre a questão da identidade. Aqui o pessoal sempre continua com as tradições antigas. Então, eu acho que tem que ser valorizado com novos projetos de pesquisa, não só com relação à parte da pré-história, o período pré-colonial, também a parte atual da antropologia hoje, porque tem povos vivendo naquela região com costumes e culturas diversificadas e diferentes do que nós vemos nos grandes centros. Embora o sertão seja interessantíssimo também, mas são 2 realidades diferentes, distintas e interessantes ao mesmo tempo. E o litoral, ele traz essa ideia de constância, de suprimento constante. E eu acho que foi isso que fez com que essas populações tiveram presente sempre ali, de suprimento constante. Tem aquele mar enorme, maravilhoso, que supre o tempo inteiro. Falar que a nossa praia é o nosso maior tesouro, porque é através da praia que chega o nosso sustento, é o nosso lazer. Porque as pessoas aqui continuam respeitando tudo o que realmente é de melhor para o lugar. A gente tem um pescador que é maravilhoso, a gente tem as atividades da pesca, a gente tem a diversão, a gente tem toda a riqueza que a natureza traz. Então tem que valorizar e cuidar. É natureza, é mar, com certeza. Usufruindo das coisas maravilhosas que a praia nos oferece, como pesca, marisco, essa coisa toda aí, entendeu? E o convívio com as pessoas, os nativos que somos unidos, somos umas pessoas, entendeu? Pacatas, mas que somos umas pessoas ordeiras e que gostamos de acolher o visitante. Aqui há uma diferença muito grande. Pois é. Conversando com o Valdo, eu apontei para ele. Tem uma diferença muito grande entre hospitalidade e serviçalidade. Isso. As pessoas
muitas vezes as pessoas que vêm de fora tratam aquela coisa, o servil, Isso, né? isso, Do lugar, não, a hospitalidade é uma coisa, vem do afeto, vem do abraço, agora que as pessoas que vêm de fora respeitem aqui. Não tenha dúvida. Respeitem a identidade do lugar e das pessoas. E as pessoas. E mostrar que o nosso lugar tinha essa vivência e não pode deixar morrer, mesmo com essa modernidade, né? Mas o certo é aqui que são minhas raízes, entendeu? É aqui onde eu nasci, é onde eu pretendo me enterrar, acabar minha vida aqui dentro e estou feliz com isso. Isso para mim é tudo. Tarde é a que muda de cor. Tarde já passou da sua hora. Noite é mistura de tinta. Noite já passou da sua hora. Querer madrugadas sem culpas e amanhar todas as manhãs. Nascidas de insônia e de rua. As gaitas são paridas de passarinho. Cata toda a lua matreira. Solidão nasce de rio. Estrela é peça sapeca do quebra-cabeça do céu. Próximo capítulo da série, os achados inéditos das arqueólogas, as marcas de uma identidade milenar, os instrumentos usados pelos povos originais no território dos vagões agrestes e dos trilhos litorais.